Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e ao meu lado, Rosana Matsuo, nossa consultora tributária. E o Momento Consulte de hoje é destinado, Rosana, a trazer as últimas novidades da reforma tributária, não todas, porque todo dia está sendo despejado informação. Ainda ontem, por exemplo, saiu o relatório, né, referente ao PLP 108, que será motivo de um outro momento consulte, quando nós pudermos avaliar as 278 laudas, talvez nós possamos trazer algumas considerações. Mas, focando nas novidades operacionais, o que é que nós temos de novidade aí que vale a pena aqueles que nos assistem terem no norte para acompanhar? Nos conte. Para quem, primeiro assim, eu queria agradecer, né, por estar novamente participando aqui e acho que todos aqui da Consult que me conhecem sabem o quanto eu gosto de vir aqui e falar um pouco da operação, né, porque no âmbito de impostos a gente precisa saber muito de legislação e acho que nós temos... Mas tem que saber o operacional. Tem que entender do riscado operacional, né, e eu brinco aqui que nós temos, graças a Deus, né, tanto o time do viés jurídico, tributário, que dá todo esse approach aí, né, no entendimento legal, mas é bacana também nós termos esse olhar para o viés, né, operacional, né, que a reforma traz. Que é onde o cadastro realmente aperta, né? E é onde às vezes dá um desespero, porque a gente descobre que já está atrasado, né? Aquele momento de pânico generalizado, né? Exatamente. Então, parece que no mundo de hoje é tão difícil, né? Parece que a gente está sempre atrasado, né? Quando você pensa que está vendo uma notícia, você não sabe nem para onde que você corre, porque tem 5 notícias a respeito daquele assunto, né? Então, mas qual que é a mais recente, né? Me fez lembrar, sabe o quê? E acho que muita gente como eu deve ter pensado, o coelho maluco da Alice no País das Maravilhas. Estou atrasado. Esse é o sempre, sentimento, né? esse é o sentimento. Então, já uma novidade, talvez a mais significativa, e ela já está aí há alguns dias, mas mesmo eu que estou aqui no viés da consultoria, me deparei com ele aí durante a semana, né? Então, o que nós verificamos que é a disponibilização, né, do manual do cálculo do dígito verificador aí do CNPJ alfanumérico, né, cuja vigência está prevista para julho do ano que vem, mas, né, é importante as empresas já irem se preparando, né? E olha, deixa eu esclarecer uma coisa, gente. Tem gente que até hoje não sabe que existe uma fórmula para calcular CPF e CNPJ. Tá? Então, quando o pessoal de TI faz a parametrização, eles jogam essa fórmula, você diz o teu CPF e ele usa da fórmula para verificar, sim, esse CPF existe. Você pode conhecer, usar o CPF que não é teu, ele vai bater também. Então, ninguém tem contato imediato com a Receita para verificar. Era de se esperar, porque agora ele é alfanumérico, que se trouxesse também esta fórmula, né? Bacana que a Receita não somente disponibilizou os arquivos de referência, né? Porque acho que algo que tem de bacana, eu sempre digo que não é só críticas, né, que nós temos para o governo, mas se tem algo bacana na reforma tributária, é a questão da transparência, né, que esse projeto está tendo junto à Receita Federal, estados e municípios, né? Então, assim como o projeto piloto, né, a calculadora da reforma lá, que está trazendo um código-fonte aberto para que as empresas possam olhar, avaliar, comparar, né, com os seus sistemas, aqui também, né, a Receita, além de disponibilizar ali os arquivos, né, de referência para o cálculo de dígito verificador, que contém as tabelas ASCII, meu amigo Fábio, aqui do Departamento de Consultoria, me falou que é a tabela ASCII que se fala, né? Eles também... ASCII. Exatamente. Eu fui perguntar para ele, né? Falei assim, não, eu vou pagar mico lá no momento consulta, como é que você fala? A Receita também disponibilizou o manual de cálculo do dígito verificador, né? Isso é bem bacana, porque daí traz todo esse explicativo para quem não é de área de tecnologia, como eu, que não sou, fica muito fácil da gente ter a compreensão dos porquês, né, de como que funciona esse cálculo, né? É importante, né, que as empresas atualizem isso e a Receita também disponibilizou já há algum tempo, né, mas ela atualizou também o manual de perguntas e respostas sobre o CNPJ alfanumérico, né? E ali é riquíssimo, porque tem todas as respostas que você possa imaginar, né? Eu vou ter que mudar meu sistema, os sistemas da Receita vão estar habilitados, os dois CNPJs vão coexistir,
Tem N perguntas, né? Vai ter algum custo? Não vai ter, não vai ter custo, né? O único custo que as empresas vão ter é em relação às consultorias dos próprios sistemas delas para fazer essa atualização. Né? E o nosso assistente acha isso fácil na internet? Acha, isso Bom, depois que inventaram o Google e procurador de busca, não tem erro nenhum, né? O bacana é que se você entrar, se você digitar no Google reforma tributária, você já vai entrar dentro do GOV da Receita Federal. E se você rolar a página até embaixo, você vai ver que tem reforma tributária, tem um link específico para reforma tributária. E ali dentro e tem só que o CNPJ, ele foi, do ladinho da reforma tributária do operador econômico autorizado, está lá a caixinha. Nós podemos fazer diferente já, eu sempre Vou coloco... disponibilizar o link Exatamente, no final aqui embaixo. Eu sempre coloco o meu entrevistado em fria. Ela vai colocar embaixo nos comentários, vai colocar o linkzinho para facilitar a vida, né? E é bem, bem bacana, porque você entra ali, você tem todo o aparato da reforma, né? Então, é importante que as empresas que conseguirem, já que já estão mexendo na nota fiscal eletrônica, as que conseguirem aí, quanto antes, implementar essa questão do dígito verificador, antes elas vão poder testar e vão estar mais tranquilas, até porque a tendência é que muita gente deixe isso para a última hora, porque agora é um momento onde a maior parte dos contribuintes está se preocupando com o quê? Com os layouts da nota fiscal eletrônica para 2026. Só que o ano que vem vai faltar braços nas áreas de tecnologia, então vai ficar muito concorrido. Então, quem puder já colocar no pacote de adequação do layout da nota fiscal a adequação do dígito verificador, perfeito. Porque eu acho que vocês conseguem até um preço melhor, né, junto às empresas de TI e garantem a agenda delas, porque ano que vem, isso daí nas vésperas vai encarecer muito. Né, e não é, assim, do ponto de vista sistêmico, uma coisa que é tão grande, mas é o senso de urgência, né? No momento que eu tenho pouca, procurei, né? A lei da oferta e da procura. Então, no momento que eu tenho pouca gente disponível para um monte de demanda, isso vai encarecer. Então, quem conseguir colocar já dentro do pacote, até semana passada eu dizia que não era possível, porque eu não havia visto que não tinha, né? Porque se dependia da divulgação desse arquivo aí de referência do cálculo do dígito, agora que já está disponível é possível fazer. Então, de repente, quem já está aí com a consultoria em ação, já emenda um pacote aí do consultivo para fazer essa atualização, né? E já solicita, olha, já fiz a nota fiscal, faz um desconto aí no pacote, né? De repente consegue um preço melhorado. Principalmente quem trabalha a operação B2C vai precisar muito disso. Muito. Porque o documento fiscal vai ser solicitado, aqueles programas naturais de incentivo à coleta de dados são importantes e, naturalmente, serão os grandes usuários, né? Exatamente. Além disso, o que mais nós temos aí de curiosidade que mereça atenção de quem nos assiste? Gente, ela vai colocar depois o linkzinho embaixo para disponibilizar, fiquem tranquilos. A gente não queria falar ainda do PLP 108, né, doutor? Porque, mas, para não dizer que não falei das flores, né? Precisamos falar um pouquinho. Então, nós temos aí o relator Eduardo Braga, né? E esse parecer aí que nós temos que destrinchar aí nos próximos dias, né? Já está sendo citado aí no mercado, né? Quem der uma googada aí já consegue ver algumas nuances aí do que traz o relatório dele, né? E lembrando, gente, que o PLP 278, no âmbito do Senado Federal, ele não tratou só do que tratava, que era PAF e TCMD. Ele tratou de comitê gestor, trouxe algumas informações adicionais à Lei Complementar 214. Exatamente. Né? Ou seja, é como se fosse, entre aspas, uma segunda lei geral do IBS e da CBS. Né? Exatamente. Tá? Os erros que foram cometidos na 214 foram corrigidos nesse PLP. Exatamente. Então, ele tem um cunho de explicar coisas que não ficaram claras na Lei 214 e também implementar coisas faltantes na 214, né? Como, por exemplo, no último momento consulte que nós gravamos a respeito de fiscalização, eu havia comentado com vocês que nós não tínhamos ainda penalidades financeiras, né? Nós sabíamos das penalidades operacionais, né? Que era restrições a benefícios fiscais, a possível inclusão de um radar iminente de fiscalização eletrônica, redução do prazo, né, de recolhimento de IBS e CBS, né, até a baixa mesmo da inscrição do CNPJ numa situação, né, que seria mais grave. Né. Aqui já no teor do PLP 108, a gente tem algumas novidades. Né. Primeiro, a criação de uma unidade fiscal padrão, né, parecida com as UPFs que a gente tem dos estados, né,
para fins de aplicabilidade de penalidades fiscais, né? E o valor dela, pelo menos nesse momento que está citado no relatório, é de R$ 200. Né? E aí a menor penalidade já é de 10 UPFs, né? Então eu estou falando de R$ 2.000. Né? E a maior é R$ 20.000. Né? Então, lógico, depende do número de ocorrências de erros. Né? Por isso que eu falo que é muito diferente de você avaliar e comparar com penalidade de arquivo DFD, porque no arquivo DFD eu estava falando de um arquivo que contempla várias informações. Né? Aqui não, aqui eu estou falando de uma nota fiscal poder ter aquela penalidade. Né? Então, ele traz penalidade para documentação incorreta, ele traz, uma observação que eu faço importante é sobre penalidades por divergência, né, de identificação no cadastro único. Né? A gente está falando dessas penalidades menores, né, que seria um cadastro errado lá no portal do cadastro único, a gente está falando já de 10 UPFs, então são R$ 2.000 por cadastro incorreto. Gente, não estou entendendo. Você está lá cadastrando em cadastro errado, você já está incorrendo em penalidade. Exatamente. Então, e aí, mudança de endereço, por exemplo, não atualizar, eu estou lendo aqui, porque seria impossível decorar todos, não atualizar de forma correta ou no prazo o domicílio principal no cadastro de identificação única, são 10 UPFs por participante. O cara muda para o endereço, deixa o cadastro anterior e informa os fornecedores que mudou. Só tem um detalhe, se você mudou, e olha por que a multa foi colocada. Se eu mudo de município, eu mudo inclusive a tributação. Exatamente. Então, em falando apenas do erro objetivo, eu também tenho a possibilidade de penalidades de outra natureza. Exatamente. Porque eu poderia estar pagando tributo a menor por culpa de uma informação. Ou seja, são duas penalidades. São duas penalidades, né? E essas duas podem gerar exatamente Claro. E outras, né? Aí no processo de apuração. Então, se mantém, lógico, as mesmas penalidades que existiam para os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital, né? Entregar em atraso, deixar de entregar e registrar, disponibilizar, né? Manter documentos fiscais. Então, isso se mantém. E, por incrível que pareça, em relação, por exemplo, falando aqui do estado do Paraná, né? A penalidade que nós tínhamos era 20 UPFs, exatamente para arquivos com divergências ou em atraso, né? Só que aqui nós estamos falando de 20 UPFs de R$ 200. Então, a gente está falando de R$ 4.000, né? Por período de apuração, né? Isso se não houver intimação, a gente está falando de 20 UPFs. Quando a gente fala de 20, parece um valor ínfimo, né? Mas se eu multiplicar isso, se eu tiver um erro que persiste por 12 meses, né? Então eu estou falando de R$ 48.000. Se eu falar em 5 anos, eu tenho R$ 240.000, sem mencionar aí questões de atualização monetária, né? Isso se for antes da intimação, né? Se existir a intimação fiscal, né? Então, a cada intimação fiscal, ele já vai trabalhar com um valor de 30 UPFs, né? E aí a gente está subindo esse valor de R$ 4.000 para R$ 6.000. Então, eu já estou falando de 72 mil no ano. A incidência vai dobrando. Ele vai trabalhar muito essa questão, né? Porque é isso que vai dar nota, parecido no que a gente tem aí nos programas de compliance atual, né? Você tem uma nota, então ele te enxerga como uma nota, né? Quanto mais compliance você for, menos filtros de fiscalização você tem. Quanto menos compliance você for, você tem mais filtros e a penalidade maior, tal qual existe hoje, né? O pessoal que ingressa em parcelamento hoje só para obter uma certidão negativa e aí não paga o parcelamento. Quando ele vai recorrer no novo parcelamento, o pedágio de entrada é maior, né? Então aqui a penalidade é similar, né? E aqui também a questão de omitir informar de forma inexata ou incompleta operações de importação e exportação, ele coloca uma penalidade de 100 UPFs, né? Então, que é a mais significativa, né? Isso está em torno de R$ 20.000 por informação incorreta. Por quê? Né? Exportação, nós temos a questão da desoneração e importação, nós temos uma série de benefícios linkados. Né? Na cola dela, eu vou dedurar, tem uma multa de 66% para o crédito indevidamente apropriado ou para o estorno não efetuado. Exatamente. Que é um crédito pesado. Veja, isso é multa. Você tem a obrigação de estornar o valor, você tem juros, né? Como taxa Selic, não é isso? E multa. Isso pode quebrar uma empresa, gente. Por isso, na hora do acreditamento, e acho que a gente em outro momento vai fazer uma livezinha, um momento de consulte só sobre créditos, para desfazer essa confusão. Mas olha aqui, ó, 66% de multa. Continue. E é bastante significativo. Lógico, o projeto, né, prevê também a redução de multas, essas reduções vão de 50%, 40%, 30% e 20%, né, de acordo com o pagamento ou parcelamento dessas penalidades ocorrer antes ou após, né, o prazo ou após a intimação. Gente, né? e atenção, não vão sair dizendo,
Ah, porque o momento consulta diz que a multa será essa. Presta atenção. Isso é um projeto de lei que teve alterações no Senado Federal, que introduziu isso e vai voltar para a Câmara. E a Câmara terá que homologar. Pode melhorar, pode piorar. Então, preste bem atenção. Isto é um projeto de lei, mas já está na fase, inclusive, eu imagino, Rosana, que entre 2 ou 3 semanas, não havendo nenhuma envergadura política que envolva a discussão, nós teremos o PL já descendo para a Câmara Federal. Provavelmente. E é interessante nós olharmos para isso, até como a importância, né? Eu volto, toda vez que eu vier aqui falar, eu vou ficar batendo, né, na importância de internamente as empresas terem um comitê de reforma. Você ia falar bater na tecla, né? Eu ia falar bater na tecla. Que não é nem a sua sogra e nem a avó do meu marido. Tecla é um nome de origem ucraniana, então nós brincamos e não podemos usar essa expressão, notadamente por conta da Lei Maria da Penha, né? E temos teclas na família, Temos teclas na família. Exatamente. E não é a tecla do computador. Então, é a piada interna, que só nós dois sabemos que existe. Então, é importante para o planejamento das empresas saber isso e até para a argumentação, né, interna, né, das empresas, junto com as diretorias, enfim, da relevância que o projeto de reforma tributária tem dentro das empresas, né, para que se tem argumentação para fazer as reuniões que precisam, para se discutir e realizar um planejamento, né, olhando já para essas penalidades. Olha, se eu não fizer, se eu não me reunir, se eu não parar para afiar o machado agora, eu estou correndo risco nesse sentido. Se eu fizer um crédito errado, eu estou correndo esse risco, né? São percentuais relevantes e muito superiores aos que nós tínhamos até então, né? E aí nós estamos, eu não vou falar aqui de percentuais, talvez aqui, a gente está já vendo que esse projeto já começa a trazer o desenho dos percentuais, né? Ele já falou aí das alíquotas de serviços para serviços financeiros, que vai girar aí de 10,85% até 12,5% no final. Ou seja, projeto, alíquotas, né, específicas para o setor financeiro que desbordam totalmente naquelas alíquotas que nós temos tratado até o presente momento, de CMS em nível federal, os 8,5, 8,70, e os quase 20, somando os IBS dos municípios e também dos estados e do Distrito Federal. Tá? É específico. Esse é projeto. Exatamente. Né, para as nossas operações comuns, né, por enquanto o que dá para fazer é trabalhar com essas cargas pré-definidas aí nos planejamentos, que ainda são aquelas que estão sendo utilizadas no projeto piloto, né, doutor? Que é justamente o 8,7 para CBS e o IBS ainda não tem uma alíquota pré-divulgada, então geralmente o pessoal que está fazendo o desenho de cenários utiliza às vezes a alíquota atual e trabalha com os 90%, 80%, 70% da alíquota atualmente utilizada, né? É o que dá para fazer por enquanto, né? Mas o que a gente observa também é o cumprimento dos prazos por parte da Receita Federal, né? Até agora, tudo que foi colocado para determinadas datas está sendo cumprido, inclusive de forma antecipada, né? O que nos leva a crer que as datas realmente citadas aí em relação àquele fluxograma, né, onde a Receita cita o que vai acontecer de 2025 até 2033, elas devem permanecer. E a despeito de toda a situação política que ocorre no país e que tem gerado atrasos, porque esse PLP já tinha que ter sido aprovado em julho deste ano. Existe um atraso. O pré-comitê gestor, tá? Ele já está produzindo, inclusive, até onde eu me lembro, do pouco que eu li do relatório, Rosana, existe um acordo, porque se discute a representatividade da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Parlamentar de Prefeitos. E da forma como está sendo costurado, que isso é costurado, nada chega assim. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer uma divisão salomônica. Quem conhece um pouco a Bíblia sabe que o Salomão sugeriu com a criança. Confederação Nacional dos Municípios, que tem maior envergadura, fica com 14 representantes. Isso. E a frente de prefeitos e prefeitas, né? Indicado, vai ter 13 representantes, o que dá os 27. Né? Então, veja, tudo leva a crer que nós vamos resolver, porque está no judiciário. E é uma das coisas que está atrapalhando realmente o andamento. Por que eu estou falando isso, gente? O pré-comitê está trabalhando. Então, eu tenho razões para crer que o dia que for sancionado esse projeto, no dia seguinte já vai ser aprovado o regimento interno e vai ser um festival de legislações saindo,
Aí vocês vão ver realmente o que vai ser preocupação. Então fiquem atentos. E tem uma corrida interna também, né, doutor Gilberto, em relação aí aos municípios, né, a adesão deles, né, ao portal de emissão da nota fiscal de serviço no padrão nacional. Isso nós vimos que está muito lento, né, perto do que deveria ser, pensando que nós já estamos finalizando setembro, né, temos outubro, novembro e dezembro, né, estamos a 90 dias disso se iniciar. Né? E agora a corrida dos municípios começou, né? Todo dia a gente vê lá, tem mais de 800 municípios pedindo para entrar, então são as coisas que preocupam, são os desafios, né? É um gargalo, É um gargalo que tem aí, Nós né? temos 5.568 municípios, mais 2, por isso que tem essa variação, 5.568.570, mais 2 que dizem respeito ao Distrito Federal e a Fernando de Noronha. E é razoável esperar que quando começarmos a fazer o teste com os municípios lá em 2027, já tenha se resolvido parte desse problema. Mas é um outro drama que nós vamos enfrentar. A ser vivido. O que mais nós temos aí, Rosane? Para esse momento, doutor, seria isso, né? Eu sempre gosto de citar da importância do momento em que nós estamos, do que dizer para as empresas nesse momento, né? A gente tem uma percepção que, assim como tem empresas que estão bem à frente, né, com essa preocupação aí relacionada à reforma, tem ainda empresas que não começaram nem a olhar a nota fiscal eletrônica, né? Então, se a gente pode dar uma orientação, é aquela de sempre, né? Higienizar aí a base cadastral, tirar da frente o que não é mais utilizado, fornecedor que não compra mais de 2, 3 anos, cliente que não compra mais de X tempo, né? Tirar da frente itens que já estão obsoletos ali para facilitar, né, os parâmetros que nós temos. E de uma maneira imediata, aí, quem não conseguiu fazer ainda a adequação do layout da nota fiscal eletrônica, correr, né? Até porque a não incidência de IBS e CBS no ano teste, ela se dará para aqueles contribuintes que estiverem com a obrigação acessória em conformidade com a legislação. E a obrigação acessória é a nota fiscal. Né, e aqui eu lembro uma frase que eu sempre uso de Leon Tolstói, que é a Repaz, que diz que os dois grandes guerreiros que nós temos e que nos acompanham são a paciência e o tempo. E eles estão diretamente ligados. Enquanto eu tiver tempo, e nós ainda temos, né, eu terei paciência. Mas se eu não tiver paciência, mesmo tendo tempo, eu não vou conseguir resolver meus problemas. Então, gente, por mais que nós tenhamos aí 3 meses e meio, 3 meses para regularizar, e você ainda não iniciou, ainda não é hora de você entrar em pânico, porque dá tempo de você fazer. Tem gente perguntando, eu já sou obrigado a emitir em outubro. Não. Em outubro é ambiente de homologação. Você vai fazer teste de mensageria, vai fazer todos aqueles testes. É um momento para se dedicar, se debruçar para adaptação, para que em janeiro de 2026, quando isso já estiver no ambiente de produção, com as regras de validação de IBS, CBS, Imposto Seletivo valendo, a sua empresa já esteja em conformidade. Né? Não deixar para fazer o teste lá em janeiro, porque a penalidade vai provavelmente ser esta que nós estamos falando, que são valores bem superiores, né, ao que se vinha vendo, que já não são penalidades baixas, né? E o intuito da penalidade é não ser branda mesmo, né, doutor? Para evitar sonegação fiscal. Então, a partir de janeiro, se você deixar para fazer, para só testar, para deixar testar a última hora e começar a usufruir do sistema, vão ter alguns riscos, né? Inclusive de inconsistência, não conseguir emitir, deixar de faturar. Gente, a velha máxima de que marmelada na hora da morte certamente vai matar. Exatamente. Tá? Então, por mais que eu cite Leon Tolstói para vocês, por favor, preste atenção. Não trabalhe com a hipótese que pode atrasar, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu sempre digo que se minha mãe tivesse asa, era uma pata. E não é o caso. Gente, trabalhe com a hipótese que os prazos serão cumpridos, com dificuldades ou não, porque esse projeto vai rodar. Aliás, já tem gente querendo antecipar a IBS. Então, trabalhe como se não houvesse amanhã, pensando em que realmente o amanhã, quando chegar, ele vai trazer para você a obrigação de você cumprir. Se o Estado vai postergar, não nos compete, nós temos que fazer o nosso papel. Então, você que está postando todas as fichas, achando que isso não vai entrar em vigor, comece a rever conceitos. Que eu prefiro estar preparado e não precisar, do que não precisar
porque eu não me preparei. E são muitos passos, né, doutor Gilberto, porque você tem adequação de layouts, né, em primeiro lugar, você precisa olhar os benefícios que você tem, como que isso vai ficar no decorrer do período de transição como um todo, que nós estamos falando de 7 anos aí. Você precisa olhar, mapear os teus cenários aí nesses 7 anos para adequar sua formação de preço, para adequar seus contratos, né? O cronograma da reforma envolve 7 anos, né? E são mudanças de percentuais todo ano. Então, o layout da nota fiscal eletrônica é apenas o primeiro, né? Você vai ter que trabalhar N outros, mapear os cenários para poder reconhecer qual é o impacto que ele traz também dentro do teu texto, dentro do teu fluxo de caixa. Então, essa é a pontinha do iceberg, né? E olha, gente, a pontinha do iceberg, o nosso papel aqui é chamar a atenção. Nós teremos outros momentos de susto generalizado, que nós esperamos que vocês mantenham nessa tranquilidade, porque não há outra coisa a fazer. Quem está preparado vai se assustar, mas vai topar. Eu acho natural você estar preocupado, com medo, isso faz parte do processo. O que não pode ocorrer é a omissão, né? Fica aí o convite para você prestar atenção. Nós estamos em todos os nossos momentos, consulte, fazendo alertas dessa natureza e nos colocamos à disposição de vocês se alguma outra questão não foi resolvida, alguma outra questão não foi tratada, e você pode fazê-lo de duas formas, né, Rosana? Uhum. Você pode escrever aqui embaixo, há um espaço onde você escreve as suas dúvidas, sugestões, os teus questionamentos, e eu sempre digo, divergência com argumento faz parte do processo. Nós estamos numa fase de cognição, de aprendizagem, então muita coisa, inclusive, pode mudar. Então, nós temos que estar preparados para isso. Você pode fazer aquilo ou então mandar para aquele nosso e-mail. momentoconsulte@consulte.com.br. Lembrando também, né, doutor Gilberto, que a Consulte pode ajudar a sua empresa em todo esse processo, né? Tanto na questão da adequação de layout, como também fazendo análise, né, dos benefícios no período atual, nos períodos de transição, mapeamento dos cenários, participação aí em comitês de reforma, né, auxiliando a empresa a criar o seu comitê de reforma e também nada mais importante que treinamento das equipes, né, doutor? E isso a gente sempre fala que, acima de tudo, a gente tem que trabalhar nessa área do treinamento, porque mesmo quem já está na área fiscal, né, a gente é praticamente um DEL, né, porque justamente a mudança de fato gerador muda todo o conceito. Então, a gente inclusive recomenda, né, deixar todo mundo na mesma página, né, fazer um treinamento inicial, até para que no momento que existir esse comitê, ou que o contábil, o fiscal, financeiro Conto para eles o nome do treinamento que nós demos? Pode contar, doutor. Choque na barata. Choque na barata. Visualize a cena, uma barata em choque. Ou seja, sua área comercial, sua área tributária, sua área financeira, sua área de logística, sua área de RH, vai ter noção de que elas fazem parte de todo um processo. Exatamente. É quase que como uma implantação de um SAP. Eu comparo muito. É um projeto. E ele tem que ser tratado como projeto. A melhor forma é você trabalhar sob a forma de projeto, com cronograma, deadline, roadmaps, que é como a Receita Federal está trabalhando, né? Então, a Receita está nesse ritmo, nós temos que seguir também, né? E aquelas empresas que não têm condição de fazê-lo, podem contar com o nosso apoio. Será que eles gostaram do nosso bate-papo de hoje? Espero que sim. Esperamos. Gente, se você gostou, faz um favor para você, para nós, divulgue nosso material. Curta e compartilha. Curta, compartilha, né? Manda para terceiros, se cadastre, se você ainda não o fez, lá no sininho, no badalo, né? Que você vai ser informado. Leva para o chefe, mostra, tem os dois malucos lá que estão falando. Eu vou comprar um badalo para a gente. Isso, o badalar, fala, olha, o sininho. Aliás, eu vou comprar e colocar aqui no meio, tem outro. Façam isso. Nos acompanhem em nossas redes sociais, a Rosana tem as dela, eu tenho as minhas, a Consulte tem as suas redes sociais, né? Aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, nós estamos presentes no seu dia a dia e esperamos que com essas informações nós possamos ter contribuído um pouquinho com aquela construção social que é a reforma tributária, né, Rosana? Perfeito. De resto, nós nos despedimos e em breve estaremos juntos, não é isso? Isso mesmo. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Até.